Muito bem, pessoal. Agora, a gente vai falar sobre um conceito muito importante para quem está fazendo o nosso curso de corrente alternada, que é o conceito de tensão eficaz, também conhecido como VRMS. Né? A tensão eficaz é um parâmetro muito importante para a corrente alternada. Principalmente é importante que vocês entendam o que ela é. E para a gente conseguir entender o que é a tensão eficaz ou a tensão RMS, eu vou dar um exemplo aqui, onde eu tenho dois sinais. Um sinal alternado senoidal, que está aqui em vermelho, está aqui a legenda, e um sinal de corrente contínua DC. Reparem numa coisa, os dois sinais têm algo em comum. Os dois sinais têm algo em comum com 10 volts. A tensão do sinal CC, de corrente contínua, é 10 volts. E a tensão de pico do sinal senoidal AC também é 10 volts. Então, eu tenho um sinal alternado de 10 volts de pico e um sinal contínuo de 10 volts. Muito bem, colocando aqui de lado, então, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Eu tenho aqui, então, o nosso sinal de corrente alternada. Então, vamos representar aqui um gerador de corrente alternada ligado a uma lâmpada. E a gente sabe, pelo que a gente está vendo aqui no gráfico, que esse gerador ele tem uma tensão de 10 volts de pico. A frequência não importa para a gente, tá? A frequência pode ser qualquer valor, não vai mudar o nosso raciocínio. E aqui nós temos uma lâmpada que está acesa. Também nós vamos representar aqui a nossa bateria, que é esse sinal azul corrente contínua. Nós vamos representar ele através de uma bateria ligado numa lâmpada idêntica à primeira. Então vamos chamar aqui a primeira lâmpada de L1, a segunda lâmpada de L2, as duas uma idêntica à outra, tá? E qual que é a tensão dessa bateria? Pelo que a gente está vendo aqui no nosso gráfico, a tensão da bateria é de 10 volts. Então eu tenho um sinal aqui de 10 volts de pico alternado senoidal, que é esse sinal aqui, e nós temos um sinal contínuo de uma bateria também de 10 volts. E a lâmpada aqui também faz de conta que é uma lâmpada de baixa potência, de baixa tensão, e as duas estão acesas. A pergunta que eu quero que vocês pausem o vídeo, pensem com carinho, com cuidado. Qual das duas lâmpadas, considerando que elas são idênticas, vai brilhar mais? Qual vai acender com mais força? Qual vai iluminar mais? A lâmpada que está ligada no sinal alternado de 10 volts de pico ou a lâmpada que está ligada no sinal contínuo de 10 volts? Pausem o vídeo e aí voltem que eu vou explicar para vocês a resposta desse desafio. Bom, espero que vocês tenham então analisado essa questão e vamos entender qual das duas vai brilhar mais, tá? Olha só, o sinal contínuo, que é esse em azul, ele fica o tempo todo em 10 volts, ele nunca cai abaixo de 10 volts, ele está sempre jogando no circuito uma tensão de 10 volts. Já o sinal de corrente alternada senoidal, ele atinge 10 volts somente aqui, ó, somente aqui no pico dele. Então ele é 10 volts somente no instante em que ele está no pico. No restante do tempo, pessoal, o sinal alternado ele está com valores abaixo de 10 volts. Tanto antes quanto depois que ele atinge o pico, ele está com valores abaixo de 10 volts, né? Então, o sinal de corrente alternada, a maior parte do tempo, ele fica com uma tensão
abaixo de 10 volts. E só num curto instante de tempo é que ele atinge os 10 volts. Então, no frigir dos ovos, né, no fim das contas, a lâmpada que vai brilhar mais vai ser essa que está ligada no sinal de corrente contínua. Por quê? Porque ela está recebendo 10 volts o tempo inteiro. Enquanto que essa lâmpada que está ligada no sinal alternado, ela recebe 10 volts só quando a onda atinge o pico. No restante do tempo, as tensões são menores, e aí, se essa frequência for muito alta, né, a gente não vai ver ela piscando, não vai ver ela acendendo e apagando, mas o brilho da lâmpada, pelo sinal acabar ficando a maior parte do tempo em tensões abaixo de 10 volts, o brilho dessa lâmpada vai ser menor, né? Então o brilho dessa lâmpada vai ser menor e o brilho dessa lâmpada aqui vai acabar sendo maior justamente porque ela fica o tempo todo em 10 volts. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender o conceito de tensão eficaz, tá? Mas olha só, essa lâmpada aqui, que está ligada em corrente alternada, ela está acesa, ela está emitindo um brilho, apesar de que é um brilho menor, né? E aí, eu vou perguntar para vocês então, tá, eu joguei 10 volts de pico nela e ela brilhou menos do que uma lâmpada que foi ligada em 10 volts contínuos. Então, qual que é o valor eficaz dessa tensão aqui, ó, de 10 volts de pico? Ou seja, na realidade, o brilho que essa lâmpada está acendendo, o brilho que ela está emitindo, corresponde a qual tensão na verdade, né? Se eu ligasse essa lâmpada numa bateria de corrente contínua, qual seria o valor dessa bateria para que emitisse esse brilho aqui, que está sendo menor que esse brilho da lâmpada 2? Bom, se a gente for fazer o teste na prática, nós vamos descobrir que o valor vai ser de 7,07 volts. Está aqui por cima, deixa eu apagar a tinta que a gente colocou no slide, né? Tá aí. O valor eficaz desse sinal alternado aqui, cujo pico é 10 volts, é de 7,07 volts, ou 7,07 volts RMS, que é a mesma coisa que eficaz. Ou seja, essa lâmpada aqui, que está ligado num sinal de corrente alternada de 10 volts de pico, na realidade, a tensão, vamos dizer assim, real dela de trabalho, a tensão dela que realmente é aproveitado para produzir brilho da lâmpada, é de 7,07 volts. Tá? Então, esse sinal aqui, vou desenhar aqui de novo, de 10 volts de pico, ele tem uma tensão eficaz, na realidade, de 7,07 volts. Então, esse é o valor eficaz desse sinal alternado. E aí, é por isso que a lâmpada ela brilha menos do que quando eu ligo ela numa bateria de 10 volts. Porque o valor eficaz dela não é 10. O valor eficaz dela é 7,07. Então, por isso que ela vai acabar brilhando menos. Tá? E aí, para que as duas tenham brilhos iguais, a minha bateria teria de ser de quantos volts? Para que as duas lâmpadas brilhem iguais. A minha bateria teria de ter 7,07 volts. Foi o que nós vimos aqui. E aí sim, as duas lâmpadas vão brilhar de forma igual, porque o valor eficaz das duas é o mesmo. Na corrente contínua, como a onda fica o tempo inteiro naquele valor, ela é constante, o valor é aquele mesmo, né? Não muda. Já na corrente alternada, existe uma forma de eu calcular, a partir da tensão de pico da onda, qual que é o valor eficaz dela, qual que é o valor de tensão que realmente produz trabalho, que realmente produz calor, que realmente produz movimento, força, iluminação dessa lâmpada. Tá? Então, gente, é muito importante a gente entender o que significa o valor eficaz de um sinal alternado. De um sinal contínuo não faz sentido porque
o valor eficaz de um sinal contínuo é o próprio valor da bateria, ou da pilha, ou da fonte que eu estou trabalhando. Então é aquele valor mesmo e pronto. Mas na corrente alternada, isso não é tão simples de trabalhar, porque a corrente alternada, o que a gente enxerga nela, na verdade a gente enxerga olhando a onda, é o quê? É o valor de pico, que é a distância do zero até o pico, e o valor de pico a pico, que é o valor de um pico da onda até o outro, né? É isso que a gente enxerga no sinal alternado. O real trabalho que ele produz, a gente não enxerga no sinal. A gente tem que fazer uma continha que a gente vai aplicando nessa conta, que eu vou passar para vocês daqui a pouco. A gente vai chegar nesse valor aqui de 7,7 volts, 7,07 volts RMS para um sinal de 10 volts de pico. Então, é importante a gente entender esse conceito de tensão eficaz. Se vocês não entenderam, eu sugiro que voltem o vídeo, assistam novamente a explicação que eu dei, porque no início é um conceito realmente um pouquinho difícil de pegar, mas que vocês logo se acostumam com facilidade. E se mesmo assim não entenderam, entrem no nosso site, gvensino.com.br, entrem no fórum e lá eu vou ter o maior prazer, eu e outros alunos, de ajudar vocês a tirar essa dúvida e de repente eu posso até gravar uma outra aula explicando melhor o conceito de tensão eficaz. Tá? Então aqui, o que a gente viu? A tensão eficaz, também conhecida como RMS, ela indica qual o trabalho realmente, eficazmente realizado por um sinal de corrente alternada. Tá? O que nós vimos. E nós vimos também que a tensão eficaz ela é uma forma de comparar um sinal AC com um sinal DC. Né? Também nós vimos isso, de forma que eu consigo comparar os dois sinais. Para sinais senoidais, nós encontramos a tensão eficaz VRMS pela fórmula. O valor RMS vai ser igual à tensão de pico do sinal. Então aqui, tensão de pico do sinal, dividido por raiz de 2, que é a mesma coisa que 1,414. Tá? Se vocês calcularem a raiz de 2, é 1,414. E existe uma outra fórmula que dá na mesma, que também alguns livros preferem usar essa segunda fórmula, que é a tensão eficaz, ou VRMS, é igual à tensão de pico de um sinal, vezes 0,707. As duas fórmulas dão exatamente o mesmo resultado, as duas fórmulas são idênticas, a única diferença é que em uma eu uso a divisão, na outra eu uso a multiplicação. Na prática, tanto faz eu usar uma fórmula ou outra, tá ok? Tanto faz na prática. As duas fórmulas dão exatamente o mesmo resultado. Tá? E foi usando essa fórmula que lá no slide anterior, vamos voltar aqui, nós descobrimos esse valor de 7,07 volts RMS. Ou seja, eu tenho aqui um sinal de corrente alternada, o valor de pico dele é 10 volts, o valor de pico a pico dele é 20 volts. Qual que é o valor eficaz dele? RMS. Aí, para eu descobrir, eu vou jogar na fórmula. O VRMS é igual a tensão de pico sobre raiz de 2. O VRMS é igual, então, a tensão de pico, que é 10, dividido por raiz de 2, que vai ser igual a exatamente 7,07 volts. Tá? Foi aí o que nós concluímos aqui. Então, esse sinal alternado de 10 volts de pico, ele é equivalente a um sinal contínuo de 7,07 volts. Ou seja, o que ele realmente vai produzir aí de potência, de trabalho para a gente, vai ser o equivalente a 7,07 volts, tá ok? Então, gente, qualquer dúvida, não se esqueçam de entrar em contato conosco através do site gvensino.com.br, através do nosso fórum. E se você gostou da aula, dê um joinha no YouTube, adicione ao nosso canal, favorite, que isso vai ajudar bastante a gente e vai nos motivar a gravar mais aulas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!